Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais épicas e dramáticas de toda a Bíblia: as 10 pragas do Egito. Você já parou para pensar no real significado por trás desses eventos tão impressionantes? Não foi apenas uma demonstração de poder. Foi uma mensagem poderosa, cheia de lições que ecoam até os nossos dias. Então, prepare-se, porque vamos desvendar o contexto, cada uma das pragas e, o mais importante, extrair aplicações práticas e transformadoras para a nossa vida. Para entender as pragas, primeiro precisamos entender o cenário. O povo de Israel estava escravizado no Egito há mais de 400 anos. Eles clamavam a Deus por libertação. E Deus ouviu o clamor. Ele escolheu Moisés para ser o libertador e o enviou ao homem mais poderoso da época, o Faraó, que não era apenas um rei, mas era visto como um Deus vivo pelos egípcios. A mensagem de Deus era simples e direta: deixa o meu povo ir. Mas o coração do Faraó era duro. Ele se recusava a obedecer. O Egito era uma potência mundial, com um panteão de deuses que supostamente controlavam cada aspecto da vida: o rio Nilo, o sol, as colheitas, a fertilidade. Cada praga que Deus enviou não foi um ato aleatório de destruição. Foi um ataque direto e estratégico a um deus egípcio específico, mostrando que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e soberano sobre toda a criação. Era um confronto espiritual em escala nacional. A primeira praga: as águas se tornam sangue. Moisés e Arão foram ao rio Nilo, o coração do Egito, e com um toque do cajado, toda a água do rio, dos canais e até a que estava em vasos, virou sangue. Os peixes morreram e um cheiro terrível se espalhou. Essa praga foi um golpe direto em Api, o deus do Nilo, e em Osíris, cuja corrente sanguínea se dizia ser o próprio rio. Deus mostrou que aquele que dá a vida também pode tirá-la. A fonte da vida do Egito se tornou uma fonte de morte. Mas o faraó endureceu o coração. Então veio a segunda praga: as rãs. Milhões de rãs saíram do Nilo e infestaram tudo: as casas, os quartos, as camas, as cozinhas. Era nojento e insuportável. Essa praga zombava de Heket, a deusa com cabeça de rã, associada ao parto e à fertilidade. A imagem da vida se tornou um tormento. O faraó chegou a pedir para Moisés orar. Prometeu libertar o povo, mas assim que as rãs morreram, ele voltou atrás. A terceira praga foi a dos piolhos. Do pó da terra surgiram piolhos que atacaram homens e animais. Foi tão surpreendente que os próprios magos do faraó, que tinham imitado as 2 primeiras pragas, não conseguiram fazer o mesmo. Eles disseram ao faraó: isto é o dedo de Deus. Eles reconheceram um poder superior. Essa praga foi uma humilhação para Geb, o deus da terra. A terra que deveria prover sustento, agora produzia irritação e tormento. Mesmo com o aviso de seus próprios magos, o coração do faraó permaneceu duro. E então veio a quarta praga: enxames de moscas. Mas aqui acontece algo novo e muito importante. Deus faz uma distinção. As moscas infestaram as casas dos egípcios, mas na terra de Gósen, onde os israelitas viviam, não havia uma mosca sequer. Deus estava mostrando claramente: eu protejo o meu povo. Essa praga era um juízo contra os egípcios, mas um sinal de proteção para Israel. A quinta praga atacou o que era um dos maiores símbolos de riqueza do Egito: o gado. Uma peste misteriosa matou os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios. Mais uma vez, nenhum animal dos israelitas foi atingido. Isso foi um golpe contra deuses como Hathor, a deusa vaca, e Apis, o deus touro. Deus mostrou que a prosperidade e a riqueza do Egito estavam sob o seu controle. A teimosia do faraó continuava. Então, a sexta praga veio de uma forma muito pessoal e dolorosa: úlceras e feridas. Moisés jogou cinzas para o ar,
e elas se transformaram em um pó que causou tumores e feridas purulentas em todos os egípcios e em seus animais. Nem os magos escaparam. Eles não conseguiam nem ficar de pé diante de Moisés por causa das feridas. Isso desafiou Ísis, a deusa da cura e da magia. Onde estava a cura deles agora? A 7ª praga foi a chuva de pedras. Mas não era uma chuva de granizo comum. A Bíblia diz que era uma tempestade de granizo misturada com fogo. Algo nunca visto antes no Egito. Ela destruiu as plantações, as árvores e matou pessoas e animais que estavam no campo. Novamente, na terra de Gósen, onde estava o povo de Israel, não caiu uma pedra sequer. Essa praga foi um ataque direto a Nut, a deusa do céu, e a Shu, o deus do ar, mostrando o controle de Deus sobre os céus. Depois da destruição, veio a 8ª praga. Os gafanhotos. Um vento oriental trouxe uma nuvem de gafanhotos tão densa que escureceu a terra. Eles devoraram tudo o que a chuva de pedras havia deixado para trás. Não sobrou nada verde em todo o Egito. Isso foi um golpe final em Osíris, o deus da agricultura e da vegetação. A esperança de qualquer colheita foi completamente aniquilada. Então, veio a 9ª praga, uma das mais assustadoras: trevas densas. Por 3 dias, uma escuridão tão palpável cobriu o Egito que ninguém podia ver ninguém, e ninguém saiu do seu lugar. Mas na casa dos israelitas havia luz. Isso foi o ataque supremo a Ra, o Deus Sol, a principal divindade do Egito. O faraó se considerava filho de Ra. Deus simplesmente apagou o maior Deus do Egito, mostrando que ele é a verdadeira fonte de luz. Mesmo depois de tudo isso, o faraó ainda se recusou. E então, Deus anunciou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas: a morte dos primogênitos. À meia-noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e todo filho mais velho, desde o filho do faraó até o filho da serva e as primeiras crias dos animais, morreria. Mas Deus deu uma instrução para o seu povo. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa, e os que estivessem dentro seriam salvos. E assim aconteceu. Um grande clamor se ouviu no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O próprio filho do faraó morreu. Naquela mesma noite, o faraó quebrado chamou Moisés e Arão e disse: "Saiam, vão embora." A escravidão de mais de 400 anos havia chegado ao fim. Agora, o que tudo isso significa para nós hoje? Primeiro, essa história nos ensina que Deus é soberano sobre todos os deuses deste mundo. Dinheiro, poder, status, tecnologia, ideologias, tudo aquilo em que colocamos nossa confiança e que não é o próprio Deus. As pragas nos lembram que todos esses ídolos são frágeis e impotentes diante do Criador. Onde você tem colocado a sua segurança? Segundo, vemos que Deus ouve o clamor dos oprimidos e age em favor deles. Ele é um Deus de justiça. Se você está passando por uma situação de injustiça ou cativeiro, seja ele físico, emocional ou espiritual, saiba que Deus vê, Ele ouve e Ele tem o poder para te libertar. O seu clamor não é em vão. Terceiro, a distinção entre Gósen e o resto do Egito nos mostra que, em meio ao juízo, Deus protege e guarda o seu povo. Isso não significa que nunca passaremos por dificuldades, mas significa que, mesmo no meio da tempestade, estamos debaixo do cuidado e da proteção dele. Há um lugar de segurança nele. E, finalmente, a lição mais poderosa está na 10ª praga. O sangue do cordeiro na porta foi o que salvou o povo da morte. Isso é uma prefiguração incrível de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi a bondade ou o mérito dos israelitas que o salvou, mas sim a obediência em aplicar o sangue. Da mesma forma, não são nossas boas obras que nos salvam,
mas a nossa fé no sacrifício de Jesus na cruz. O sangue dele é o que nos livra do juízo e nos dá a vida eterna. As 10 pragas do Egito não são apenas uma história antiga. São um lembrete eterno do poder, da justiça, da proteção e, acima de tudo, do amor redentor de Deus. Ele é o Deus que quebra correntes, derruba ídolos e abre um caminho onde não há nenhum. Ele é o Deus que nos convida a sair da escravidão para a liberdade, através do sangue do Cordeiro. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.